Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, o professor Tupinambá, para darmos continuidade ao nosso cronograma de biologia aqui do segundo ano do Colégio Santa Rita, tá? E nós vamos abordar aqui nesta aula a fisiologia vegetal. Então nós vamos englobar a nutrição vegetal, a condução da seiva bruta, a condução da seiva elaborada, bem como o processo de absorção aí da seiva bruta aí pelas raízes das plantas, ok? Bom, mais uma vez eu peço a vocês que logo ao término dessa videoaula, vocês vão até o material, né, o nosso volume 2 aí, e aprofundem mais os conhecimentos sobre o que nós vamos repassar aqui nesta aula, ok? Bom, nós vamos trabalhar esses slides agora falando um pouco sobre a fisiologia vegetal. A anatomia nós já até estudamos. Então, quando eu falo de anatomia, eu estou falando da estrutura dos órgãos, da posição dos órgãos, tá? No organismo em si, que no caso aqui vai ser as plantas. Mas nós temos que entender como essas plantas funcionam internamente. E é por isso que vem a fisiologia para verificar, para estudar como ocorre a absorção de substâncias como água e sais, como ocorre a distribuição, a subida dessa seiva até as folhas, como ocorre a distribuição da seiva elaborada, que é em virtude do processo de fotossíntese, tá? Para que sua produção em virtude do processo de fotossíntese, para que ela possa abastecer todas as partes da planta aí, para que assim o vegetal possa ser nutrido e dessa forma continuar crescendo, se desenvolvendo, ok? Pois bem, nós temos aqui fisiologia vegetal. Então, a fisiologia vegetal é a parte da biologia que vai estudar o funcionamento do organismo das plantas. Isto vai incluir a nutrição, o crescimento, a ação de hormônios, os vegetais aí e a floração, ou seja, ação de hormônios vegetais, melhor dizendo, e a floração. Lembrando que nesse primeiro momento o que nós vamos estudar? A nutrição, tá? Nós vamos estudar também aí a condução da seiva bruta, a condução da seiva elaborada, para depois a gente entrar nessa outra parte aqui, que vai ser a ação dos hormônios vegetais e a floração, ok? Bom, dando continuidade aqui aos nossos estudos, nós temos aqui nesse slide, ele está bem bonito, bem elaboradozinho aqui e bem didático. Então, vocês podem observar que ele começa aqui falando nutrição vegetal. Então, ele coloca um subtópico e diz elementos químicos essenciais às plantas. Esses elementos eles vão estar classificados em duas categorias, macronutrientes e micronutrientes. Qual a diferença de um para com o outro? Macronutrientes são elementos químicos necessários a quantidades relativamente grandes. Já os micronutrientes são elementos químicos necessários em pequenas quantidades. Então, macro, quantidade grande, micro, quantidade pequena. Então, quem são os macronutrientes? Hidrogênio, carbono, oxigênio, nitrogênio, fósforo, cálcio, magnésio e potássio. Quem são os micronutrientes? Cloro, o ferro, o boro, o manganês, o sódio, o zinco, o cobre e o níquel. Então, não podemos esquecer essa tabelinha aqui, quem são macro e quem são micronutrientes, até porque, dependendo do tipo de questão elaborada aí, ele pode envolver esses conhecimentos de macro e de micro e perguntar em quais são importantes em determinado processo aí, fisiológico da planta ou do vegetal em si, ok? Então, tenham essa tabelinha aqui em mente, porque isso é importante, você não esquecer quem é macro e quem é micronutriente. Bom, aqui nós temos o seguinte, tópico 2, correção de solos deficientes em nutrientes. Então, muitas vezes, a planta ou uma plantação que um determinado produto agrícola tem aí, está num tipo de solo que não é tão rico em nutrientes. E aí, essa deficiência nutricional precisa ser corrigida. E essa correção pode ser por meio de adubos orgânicos ou pode ser por meio de adubos químicos. Então, para que a planta possa crescer, desenvolver, dar bons frutos, ou seja, ser produtivamente
vantajosa para quem está cultivando, então ela precisa estar no ambiente, num tipo de solo adequado e com os nutrientes necessários ao seu bom desenvolvimento. Caso isso não aconteça, aí é onde entra a ação desses adubos. Então, os adubos orgânicos, eles são os restos de alimentos. Isso mesmo, resto de alimento pode ser convertido aí em adubos orgânicos, né? Por isso que é interessante se ter aí uma indústria beneficiadora nesse sentido para converter esses restos alimentícios em adubos orgânicos, né? Restos vegetais e fezes de animais. No processo de decomposição biológica, micro-organismos, ocorre a liberação de elementos essenciais ao desenvolvimento das plantas. Também, geralmente, no interior, o pessoal utiliza muito fezes de gado, eles chamam de paú, que é para colocar aí quando vão cultivar algumas plantas ornamentais aí dentro de casa. Acredito que vocês já se depararam com essa situação. Bom, os adubos químicos, eles são, na realidade, constituintes de sais minerais, tá? Com os seguintes macronutrientes. Então, você tem aqui o nitrogênio, você tem o fósforo e você tem o potássio, o NPK aqui. Bom, a adubação excessiva pode causar a contaminação de lagos e rios, morte de animais e possíveis problemas à saúde humana. Isso é bem importante porque se você tem uma determinada área de plantação e você quer adubar quimicamente, o mais interessante, o mais compreensível é se chamar um especialista para fazer um estudo da área e fazer a correção correta. Então, o engenheiro agrônomo é o profissional adequado para esse tipo de conduta, tá? E aqui ele faz um destaquezinho, a calagem. Então, a calagem é um procedimento em que se vai aplicar o carbonato de cálcio para correções de solos bem ácidos, certo? Esses solos ácidos, porém, rico aqui em alumínio, ok? Então, lembrando, profissional habilitado para fazer esse tipo de correção, esse tipo de adubação química é sempre o engenheiro agrônomo. Ele vai ter condições de dar boas indicações à pessoa que está querendo fazer esse tipo de conduta aí no seu plantio, por exemplo. Bom, no terceiro tópico, da nutrição vegetal, nós temos aqui a absorção de água e sais pelas raízes. Esse slide aqui, o nosso livro ele apresenta uma figura bem parecida ou idêntica sobre as vias por onde vai seguir aí a seiva bruta. Então, são duas vias, que é a via simplasto e a via apoplasto. Vamos já falar sobre elas. Então, a absorção de água e sais pelas raízes, o local de absorção é sempre a zona pilífera, né? A zona pilífera da raiz é dotada de pelos absorventes. Então, aqui nós temos em destaque, os pelos absorventes. Após atravessar a epiderme, essa água contendo sais, após ela atravessar a epiderme aqui, que é essa primeira camada, ok? Ela entrou pelo absorvente, foi absorvida por ele. Daqui ela vai direto para a epiderme, que é a primeira camada. Então, quando chega aqui, na epiderme, essa seiva, em direção ao xilema, ela vai seguir duas vias. A via simplasto ou a via apoplasto. Essa via simplasto é quando a seiva passa por dentro das células. Então, você está observando aqui, por exemplo, um pelo, o azulzinho representando o caminho da seiva, e ela está passando por dentro da célula, até chegar ao xilema. E vejam aqui em destaque melhor, a seiva bruta passando por essa célula, por essa outra, sempre por dentro, até chegar ao xilema. Professor, mas me diga uma coisa, como ela vai passar de uma célula para outra? Através de canais. Então, cada célula vai ter uma comunicação com a outra por meio de canais, e esses canais recebem o nome de plasmodesmos, tá? Quando a seiva não segue por dentro da célula, ela vai seguir entre as células, até chegar ao xilema. Então, aqui nós temos um detalhe melhor. Então, a via apoplasto, ela não passa por dentro, ela está passando entre uma célula e outra. Ou seja, entre um espaço entre uma célula e outra, até chegar ao xilema, tá? E ao chegar na endoderme, tá? Que é a camada mais interna, está aqui representada bem aqui, essa endoderme aqui, ok? Tem células dotadas de estrias, que são chamadas células que contêm estria de Caspares, tá? Essa aqui vai ter uma base, a base de suberina, e ocorre a seleção dos sais minerais que entram no xilema. Então, a endoderme exerce um papel importante, ela vai selecionar que tipo de sais
deve entrar, né, juntamente com a água, no xilema, para que esses sais sejam conduzidos aí até a folha, para que lá possa ocorrer o processo de fotossíntese, porque, como eu já disse, a folha é onde ocorre o processo de fotossíntese. Nas plantas, como cactos, que têm folhas substituídas por espinhos, quem vai fazer esse processo de fotossíntese é o caule, ok? Bom, a regulação da quantidade de água que pode entrar dentro do xilema também é feita pela endoderme, isso é muito interessante. Bom, continuando aqui, nós temos a condução da seiva bruta. Nós podemos observar aqui duas teorias, nós vamos já abordar elas. Uma é a pressão positiva da raiz, tá? E a capilaridade. Elas explicam, elas vêm e dão uma explicação, mas não convence, digamos assim, não justifica muita coisa. E nós vamos já ver qual realmente é a teoria mais aceita aí pelos cientistas, ok? Então, nós vamos aqui. A condução da seiva bruta, ela tem um sentido raiz até folhas. Como é que a água sobe até as folhas? Então, teorias pré-existentes, duas aqui, pressão positiva da raiz e capilaridade. Então, está aqui, pressão positiva da raiz. Quando se trabalha com essa pressão positiva da raiz, o que ele vai observar? Ele diz que contribui, mas não explica. Então, só recapitulando, contribui, mas não explica totalmente o processo. Então, o transporte ativo de sais minerais para dentro do xilema, forma positiva aqui, a água penetra do solo para o xilema por osmose, mas existe aqui um problema, nem todas as plantas possuem esta característica, ou seja, nem todas as plantas vão se valer por essa pressão positiva da raiz. Outra, capilaridade, contribui, mas não explica. Então, aqui tem a capilaridade aqui, tá? Então, nesse processo aqui de capilaridade, moléculas de água são capazes de subir espontaneamente em um tubo de pequeno calibre. Tá? Você fizer uma experiência assim, de colocar um canudo dentro de um recipiente com água, quando você vai introduzindo ele, você percebe que a água ela tende a subir um pouco. Ocorre a adesão entre moléculas de água e o tubo, e também ligações de hidrogênio entre as moléculas de água. Olha aí. Bom, a água sobe até a força de adesão e se igualar à força gravitacional. Então, ela vai subir até um certo ponto e estagna, para. Agora, qual é o problema? O máximo que a água pode alcançar é meio metro de altura. Então, isso não justificaria a condução da seiva em plantas com uma altura superior aí. Tá? Então, ela contribui, mas ela não explica também. Então, professor, qual seria a teoria que explicasse melhor essa questão da condução da seiva bruta? Aí nós teríamos a teoria da tensão-coesão, conhecida como teoria de Dickson e que é mais aceita atualmente. Então, nós percebemos aqui um vegetal, uma planta muito grande, tá? De grande porte. Aqui, a seiva, para chegar da raiz até aqui, é um caminho bastante longo, né? Um caminho complexo. Então, vai ocorrer várias etapas nesse processo aí de condução dessa seiva. Então, essas etapas seriam: primeiro, a folha transpira, então ocorre transpiração foliar, certo? Então, a folha está transpirando, a água está saindo por meio da transpiração. A pressão dentro do xilema das folhas diminui, tá? Devido a esse processo transpiratório, fazendo com que o fluxo de água que está aqui no caule vá em direção às folhas. Isso também vai gerar uma baixa pressão, que vai fazer com que o fluxo de água da raiz vá em direção ao caule. E aí, a coesão entre as moléculas de água e a tensão existente na coluna de água no xilema vão permitir a subida da raiz até as folhas. Então, vejam que é todo esse conjunto aqui de características até fazer com que a seiva bruta possa chegar até as folhas, onde vai ocorrer o processo de fotossíntese, e depois vai ocorrer a descida dessa seiva elaborada, né? A seiva orgânica após a fotossíntese. Mas você veja que uma coisa bem importante aqui é o processo de transpiração foliar, para que desencadeie tudo isso possa acontecer com a subida dela até as folhas, tá? Bom, a nutrição orgânica das plantas, né? As plantas elas são autotróficas, elas vão produzir a própria matéria orgânica por meio da fotossíntese, então gás carbônico, a água com sais minerais em presença da luz e clorofila, gerando aí
a glicose, né, a matéria orgânica, mais o oxigênio que vai ser liberado para o meio externo. Só lembrando que esse oxigênio aqui liberado na fotossíntese é oriundo da molécula de água. Então, trocas gasosas via estômatos. Então, os estômatos são células aonde eles vão promover, por exemplo, a entrada e a saída de oxigênio e gás carbônico. Então, se está entrando oxigênio, saindo gás carbônico, é respiração. Se está entrando gás carbônico, saindo oxigênio, fotossíntese. Então, esses estômatos são duas células guardas, aqui e outra aqui, são fotossintetizantes porque elas têm cloroplastos, tá? Aqui também apresenta células companheiras e um ostíolo. Esse ostíolo é a abertura, tá, dos estômatos para que se possa entrar, para que ocorra as trocas gasosas, a hematose aí na planta. Então, nós temos aqui um estômato aberto e um estômato fechado. No estômato aberto, nós temos aqui algumas características. É importante você também saber, porque ele às vezes aborda esse tipo de conhecimento aqui em questões. Então, nós temos aqui, olha só, a abertura, ela vai ser promovida porque entrou potássio, íons potássio, tá? A água, os íons potássios aqui tornam, você vê que aqui ela está bem concentrada, então a água ela sai do meio menos para o mais concentrado por osmose, então a água entra nas células guardas aí, e ao entrar nas células guardas, elas se tornam túrgidas, e aí promove a abertura dos ostíolos. Já o fechamento é por conta da saída do potássio, tornando o meio menos concentrado, então a água sai daqui para essa região aqui, células acessórias aqui, e aí as células guardas ficam o quê? Plasmolizadas, perdeu água, então ocorre o fechamento do ostíolos. Em dias frios assim, e não só frio, mas principalmente úmidos, eles estão abertos. Em dias quentes e secos, eles estão fechados, para evitar também assim uma perca hídrica de água, tá? Bom, fatores que vão determinar o fechamento, certo? E a abertura dos estômatos. Então, um fator é a luminosidade. Então, ela vai estimular a abertura dos estômatos. A maioria das plantas abrem estômatos durante o dia e fecha à noite. Então, dia, luz, fotossíntese, abertura de estômatos, e aí você tem as trocas gasosas. Concentração de gás carbônico. Então, baixas concentrações de gás carbônico, estômatos ficam abertos. Altas concentrações de gás carbônico, estômatos ficam fechados. Então, isso aqui é uma adaptação à fotossíntese. Disponibilidade de água. Se tem pouca água, estômatos fechados. Se tem muita água, estômatos abertos. Isso aqui é uma adaptação à economia hídrica. Então, são dois pontos aí de observação bem importantes para vocês não esquecerem. Bom, aqui está falando da fotossíntese, eu não vou discorrer muito na fotossíntese, até porque o nosso foco aqui é a condução da seiva. É só para ilustrar mesmo que, após a subida dessa seiva, chegando até a folha, vai ocorrer o processo de fotossíntese. Tá? A fotossíntese, aonde vai ser a produção da seiva elaborada na célula, e uma organela importante nesse processo é o cloroplasto. Okay? Esse cloroplasto aí, ele vai ter aí o pigmento de clorofila, que é um outro coadjuvante muito importante aí para que se ocorra a fotossíntese. Bom, lá na fotossíntese você vai ter a etapa clara, que acontece nos tilacoides, que são essas peçazinhas aqui. O conjunto dos tilacoides chama-se grana, ou grano, e essa região aqui, que não compreende os tilacoides, é o estroma. É aqui onde vai ocorrer a fase escura, também chamada de fase química, tá? Então, a principal função da fase fotoquímica é converter a energia luminosa em energia química. E aí você tem aqui processos envolvidos como fotofosforilação e a fotólise da água aí, que é a quebra da molécula de água por ação da luz. E aí você tem aqui a etapa química ou fase escura, que é no estroma. E a principal função é transferir energia, certo, do ATP para a molécula de glicose. E aqui se observa um ponto interessante, que é o ciclo de Calvin ou das pentoses. Como eu disse a vocês, isso daqui nós precisaremos de uma aula completa só sobre fotossíntese para se aprofundar nesse assunto. E nesse outro slide, são fatores que afetam a taxa de fotossíntese. Então, você tem aqui a porcentagem de gás carbônico, a intensidade luminosa e a temperatura, certo? E nesse outro aqui, ele está falando do ponto de compensação fótico, que é onde
a, a curva, por exemplo, esse ponto de compensação fótico é quando a taxa de fotossíntese, tá? E essa fonte luminosa aqui, elas vão se igualar. Então, aqui você tem, passou, por exemplo, nesse ponto aqui, se for abaixo, a planta não está se desenvolvendo bem. Mas passou do ponto aqui, então a planta, ela tende a se desenvolver muito melhor. E aqui é como se ela tivesse estagnada, nesse ponto aqui de encontro, tá? Bom, então a intensidade luminosa na qual a fotossíntese e respiração se iguala é o ponto de compensação. Então, fotossíntese e respiração. Então, se for maior, a planta vai continuar crescendo, aí o processo de fotossíntese aí é satisfatório. Pois bem, nós temos agora aqui a condução da seiva elaborada ou seiva orgânica, tá? Então, nessa vertente aqui, a condução da seiva elaborada, a teoria mais aceita é o fluxo de massa. Como seria isso, professor? Então, como a matéria orgânica se movimenta no floema, então você tem aqui, folhas é o órgão-fonte, ou seja, lá nas folhas o floema possui maior concentração de matéria orgânica. E órgão-fonte, por quê? Porque está ocorrendo, é onde vai chegar a seiva bruta e é onde vai ocorrer a fotossíntese. As raízes é considerado o órgão dreno. Por que o órgão dreno? Porque é de onde está drenando água. Está tirando a água do solo, essa água contém sais minerais para serem direcionadas até a folha. Então, a água passa do xilema, tá aqui o xilema, então aqui ele tá, essa água está vindo das raízes, ela está subindo aqui, então ela vai passar do xilema, então se ela transpira, ela está contribuindo para a condução da seiva bruta, mas quando ela passa, pega essa via e do xilema ela passa para o floema, ok? Então, aonde tem maior concentração de matéria orgânica, por que, professor? Porque a seiva bruta que chegou na folha foi convertida em seiva elaborada através da fotossíntese, tornando o floema muito rico em soluto, muito rico em glicose, tornando o meio bastante concentrado, o que faz com que a água, por osmose, passe do xilema para o floema. E ao passar, essa água vai empurrar para baixo agora essa solução aqui, essa solução orgânica, tá? Contendo aqui glicose, por exemplo, e direcionando para todas as partes da planta. Então, ao atingir o floema, a água empurra as moléculas orgânicas para o seu destino, onde serão assimilados. E aí, parte dessa água que você está vendo, a questão, os açúcares aqui, então, o órgão fonte folhas, descendo para toda a planta, chegando até a raiz, que é o órgão dreno. Então, parte dessa água, tá, vai voltar para o xilema e o processo vai se iniciando novamente. Por isso que se você fizer um anel na planta, 360 graus no caule, você vai interromper o quê? A descida da seiva elaborada, que vem mais externa. E aí você interrompe a nutrição das partes mais baixas da planta, o que posteriormente ela vai morrer e impedir a subida da seiva bruta. Por isso que a planta morre. Ok? Então nós temos. Então, o que fazer com a água? Então, o que faz com que a água se movimente no interior do floema é a diferença da pressão osmótica existente entre o órgão-fonte, folhas e o dreno da raiz. Olha um biso interessante. O que faz a água se movimentar do interior do floema, se movimentar no interior do floema, ou seja, saindo das folhas até a todas as partes da planta, é a diferença de pressão osmótica que existe entre o órgão fonte, que é a folha, e o órgão dreno, que é as raízes, tá? E aí, nós temos aqui nesse outro slide, tá? Só mostrando aqui o experimento feito com fluxo de massa. Então, o que nós observamos? Você observa aqui o seguinte, uma bolsa contendo solução de glicídio, de açúcar, por exemplo, a água e uma outra bolsa aqui. Então, essa bolsa aqui, ela é semipermeável porque ela vai deixar passar aqui a água, tá? Então, o que vai acontecer? A água por osmose vai sair do meio menos para o mais concentrado. Então, nós observamos aqui a água saindo do menos para o mais e tornando a bolsa maior. À medida que a água entra, ela vai empurrando essa solução de glicídios, formando aqui um fluxo de água e glicídios até chegar a essa outra parte. Então, aqui você teria o órgão fonte, que é a folha, tá? E aqui você teria o órgão dreno, que são as raízes.
E aí, pessoal, assim nós terminamos essa nossa aula, tá? Na próxima videoaula nós daremos continuidade ao assunto, tá? Desejo a todos vocês bons estudos, né? Agradeço aí por estarem aí também com a gente aí nessas videoaulas e fiquem com Deus e um abraço a todos.